Olá, meninos! Simbora para mais uma aula de Química com a professora Sheila. Vamos lá, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Então, meninos, vamos iniciar aí falando do carbono, né? Lembrando que na nossa última aula nós fizemos a classificação aí das cadeias carbônicas, né? Falamos um pouco aí do átomo de carbono com relação ao tipo de ligação, né, a hibridação dele. E aí nós vamos falar agora com relação à quantidade de carbonos que um átomo de carbono se liga. Quando eu tenho um carbono primário, esse carbono ele vai se ligar a apenas um carbono. Um carbono secundário, né, pelo nome, vocês já devem presumir que ele vai ser ligado aí a dois átomos de carbono. Um carbono terciário, então ele vai ser ligado a 3 átomos de carbono. E um carbono quaternário vai se ligar a 4 átomos de carbono. Então, vamos lá, vamos ver como é que isso daí vai funcionar na prática, né? Então, vamos lá. Lembrando aqui, né, eu tenho aqui a minha fórmula de traço, né, que nós já vimos como é que funciona. Então, em cada tracinho aqui, em cada extremidade, nós temos aqui um átomo de carbono. Então, eu tenho aqui átomos de carbono ligados entre si. Então, esse primeiro carbono aqui, ele está ligado a apenas um carbono, então ele é um carbono primário. Esse outro átomo aqui, ele está ligado a dois átomos de carbono, então ele é um carbono secundário. De forma similar, esse daqui também está ligado a 2 átomos de carbono, então carbono secundário. Esse também é um carbono secundário. E esse está ligado a apenas um átomo de carbono, então é um carbono primário. Fala aí, fácil demais, né, galera? Muito fácil, muito fácil. Nessa outra estrutura, então vamos lá. Esse primeiro aqui é um carbono primário. Esse que eu estou destacando aqui para vocês está ligado a 2 átomos de carbono, então é um carbono secundário. Esse daqui é um carbono que está ligado a 2, 3, portanto, é um carbono terciário. Esse está ligado a apenas um átomo de carbono, então é primário. Esse daqui está ligado a 2 átomos de carbono, então secundário. Mas, prof, eu tenho aí uma ligação dupla. Não seria terciário, não? Não, galera. Nós estamos falando a quantidade de átomos que esse carbono está ligado, e não a quantidade de ligações, né? Até porque o carbono sempre vai fazer 4 ligações, independente se é ligação simples, ligação dupla e ligação tripla, né? A quantidade não irá ultrapassar 4 ligações aí. Esse outro carbono aqui também é um carbono secundário. Desculpem, carbono secundário não, né, prof? Ele só tá ligado a um carbono, que é esse daqui. Aqui eu tô ligado a um NH2. Opa! Então, é um carbono primário. Bom, nesse próximo exemplo aqui, esse carbono aqui, que não está ligado a nenhum carbono. Então, ele não é classificado, né, como carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Ele está sozinho, ele está ligado ao oxigênio. Então, atenção a isso daí, hein, galera? Esse daqui é um carbono que está ligado a um carbono, então é um carbono primário, de forma similar a esse outro aqui também. Esse daqui do meio está ligado a 2, 3 carbonos, então é um carbono terciário. Esse carbono está ligado a 2 carbonos, então é um carbono secundário. Esse carbono está ligado a 2, também secundário.
Esse daqui está ligado a somente um primário. Esse daqui também é um carbono primário. Esse também só está ligado a um carbono primário. E esse daqui está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos, então é um carbono quaternário. Muito fácil, prof, muito fácil de identificar isso daí. Bom, agora eu quero que vocês peguem aí o material de vocês, peguem o livro 2, lá na página 10. Vamos lá, peguem o material de vocês e já vamos resolver algumas questões para ver como que isso daí vai ser cobrado de vocês, tá? Então, vamos pegar aí a questão de número 1. Questão de número 1, essa questão aí bonita, né? Que nós temos aí. Tem aí o nanokid e na questão ele fala o seguinte, olha, as moléculas de nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão de linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o nanokid, representado na figura. Olha só que lindo o nanokid aí. E aí ele pergunta o seguinte, em que parte do corpo do nanokid existe carbono quaternário? Só que a gente não vai de cara pegar o carbono quaternário, não. Nós vamos aí classificar todos os carbonos. Carbono primário, secundário, terciário, quaternário, tá? Se houver, é claro. Bom, vamos representar aí os carbonos primários por azul. Então, nas mãos aí do nanokid, né, nós temos aí somente carbonos primários, que são carbonos que estão ligados a um carbono. Onde mais nós temos? Nos pés, né, prof? Só tem carbono, um carbono, né? Bom, carbono secundário vamos representar aí por laranja, né? Fiz a representação aí, que são os carbonos que estão ligados aí a dois carbonos. Tem mais algum? Tem, né? Na outra mão. Nas pernas. Opa! Aqui não, né, prof? Aqui não. Aqui são carbonos o quê? Primários, né? Esse é um carbono primário. E esse daqui também é um carbono primário, porque ele está ligado apenas a um carbono, tá? Então, aqui só um carbono. Aqui o olhinho aqui está representado, é um átomo de oxigênio. Vamos lá. Carbono terciário, vamos colocar de roxinho. Então, nós temos aí os carbonos terciários, que são esses três aí. Aliás, esses três não. Que são átomos de carbono que se ligam a três átomos de carbono. Quaternário, cadê? Temos algum quaternário? Temos, né? No pulso, né? Então, nos dois pulsos, quaternário, e ainda temos mais um primário ali no rosto ali do nanokid. Então, muito fácil, muito fácil, muito fácil mesmo. Então, como ele pergunta onde estão os carbonos quaternários, os carbonos quaternários estão nas mãos do nanokid, né? Então, para essa questão, alternativa A de amor. Muito fácil, prof. Só identificar aí quem é carbono primário, quem é carbono secundário, quem é carbono terciário. Fácil demais da conta, né? Vamos agora para a questão de número 3. A questão de número 3 está falando do agente laranja, que foi uma arma química utilizada aí na Guerra do Vietnã como desfoliante, impedindo que soldados se escondessem sobre as árvores durante os bombardeios, né? E aí ele pergunta com relação à estrutura do agente laranja acima representado. Então eu vou colocar aqui a estrutura do agente laranja e nós vamos aí agora colher algumas informações, né? Claro, né? Vamos verificar algumas informações com relação a essa estrutura do agente laranja. Bom, nós temos aí algumas ligações pi, que são as ligações dupla. Sempre que eu tiver ligação dupla ou ligação tripla, eu tenho ligação pi.
Então, eu tenho 4 ligações π. Eu tenho um anel aromático, né, que é o benzeno. Então, eu tenho aqui um anel aromático. Carbonos primários. Eu tenho aqui 2 carbonos primários, né, que estão representados em laranja. E 6 carbonos secundários, que estão representados aqui em verde. Então, estamos aqui. Bom, ligação π, né? Nós vimos que são 4. E agora as ligações sigma. Vamos ver aqui as ligações sigma são todas essas, né? Aqui entre o oxigênio e o hidrogênio, olha só a sacanagem, né, da questão, né? Eu tenho isso daqui, ó. O ligado a H. E aqui é a minha ligação na cadeia carbônica. Então, eu tenho uma ligação sigma, né, entre o oxigênio e o hidrogênio. Tá? Então, eu tenho uma ligação sigmazinha aqui. Então, eu tenho, no total, 14 ligações sigma. Bom, então, de acordo com essas análises que nós fizemos aqui... vamos classificar também a cadeia, né? Aproveitar. Olha só, meninos. Nós vimos cadeia aberta e cadeia fechada. Quando eu tenho uma mistura das duas, né, uma parte da minha cadeia é fechada e a outra parte é aberta, eu tenho uma cadeia que eu considero que é classificada como uma cadeia mista. Então, essa cadeia é uma cadeia mista. Lembrando, então vamos lá. Cadeia mista sempre vai ser uma cadeia que tem uma parte que é uma cadeia fechada e a outra parte uma cadeia aberta. E aí eu classifico ela como mista. Bem simples, tá, meninos? Além disso, ela é heterogênea. Por que que ela é heterogênea, prof? Porque eu tenho a presença aqui do oxigênio ligado a átomos de carbono. Além de ser heterogênea, eu tenho ligações duplas, né, na minha cadeia. Então, ela vai ser uma cadeia que vai ser, né, insaturada, né, claro, e aromática também, né, por conta do anel benzeno. Eu não coloquei. Então, calma aí, deixa eu colocar aqui pra vocês. Aqui. Que além disso, ela é insaturada, né, prof? Porque tem ligações duplas ali. Então, cadeia insaturada. Então, dessa forma, né, a alternativa que responde corretamente a questão número 3 é a alternativa A de amor, né, que diz que tem 4 ligações π e uma cadeia aromática. Perfeito. Na alternativa B ele fala que tem 3 ligações π, não é isso. Fala que tem uma cadeia mista na alternativa C, beleza, e 9 ligações sigma, não, né, nós temos 14 ligações. É uma cadeia heterogênea, é uma cadeia heterogênea, e tem 5 carbonos secundários, não, nós temos 6 carbonos secundários, né. Uma cadeia aromática, ok, e 12 ligações sigmas, não, são 14 ligações sigmas. Então, a alternativa que atende, a alternativa A de amor. Muito fácil, né? Muito fácil mesmo. Vamos agora para a questão de número 4. Ele fala o seguinte, olha, na questão de número 4, ele fala assim: a fenolftaleína pode ser obtida a partir da reação entre o anidrido fitálico e o fenol, segundo a equação. Meninos, fenolftaleína é um indicador ácido-base, tá? Nós vamos ver aí isso daí mais pra frente. Que altera a sua coloração de acordo com o ambiente que ele está inserido. O que isso significa? Ele vai ter uma coloração em contato com uma substância ácida e outra coloração diferente, ou vai ser incolor, se for uma substância básica. No caso da fenolftaleína,
ela é incolor em meio ácido e rosa em meio básico, tá? Só uma informação aí adicional para que vocês saibam o que é a fenolftaleína. Bom, então vamos lá. Ele pergunta na questão qual é o número de carbonos terciários presentes na molécula. Claro que nós vamos identificar quais são os primários, quais são os secundários, terciários e quaternários, se houver. Então vamos lá. Para o carbono primário, nós vamos representar por rosa, né? Nós temos aqui um carbono primário apenas. Carbono secundário, vamos representar por verde. Então, carbono secundário será aquele que vai se ligar a 2 átomos de carbono. Então, vamos lá. Vamos identificar os carbonos secundários aí. Então, identifiquei aí agora os meus carbonos secundários. Bom, então, contando aí os carbonos secundários, eu tenho 14 carbonos. Então, 14 carbonos. Carbono terciário vai ser roxo aí, ou seja, aquele carbono que é ligado a 3 carbonos. Então, eu tenho 4 carbonos terciários, né? Desculpem. E o carbono quaternário eu vou representar por vermelho. Só tenho... Opa! Não, né? Isso daqui também é terciário, né? Ó, prof. Esse daqui... Cadê? Roxinho. Esse daqui é terciário, né, meninos? Olha só. Olha o erro que eu ia cometendo aqui. Tá ligado a 1, 2, 3 carbonos. Aqui é oxigênio, né, prof? Então, na realidade, vamos apagar aqui. Não são 4 carbonos, mas sim 5 carbonos terciários e nenhum carbono quaternário, né? Então, eu não tenho nenhum carbono quaternário aqui, tá? Bom, dessa forma, né, a minha alternativa... Opa, deixa eu apagar aqui. Não vai ser a letra C, né? Que antes eu tinha colocado como sendo 1. Não, como sendo 4, né? São 5. A alternativa correta dessa forma é a alternativa E de escola, tá? Então, atenção aí, meninos. Vamos lá. Para que vocês não cometam essa falha que eu cometi. Carbono, a classificação de carbono primário, secundário, terciário e quaternário, ele somente é classificado quando ligado a átomos de carbono. Então, esse carbono aqui que eu coloquei como sendo quaternário, ele não pode ser quaternário porque ele não está ligado a 4 átomos de carbono, e sim a 3, né? Então, atenção aí quando vocês forem resolver as questões. Beleza? Bom, vamos seguir aí para a questão de número 5. A questão de número 5, eu tirei aí a foto do livro de vocês, ela traz a molécula do ômega 3, né, a estrutura química do ômega 3, e aí ele pergunta qual é a classificação da cadeia do ômega 3. Então, nós vamos fazer a classificação dessa cadeia. Tá? O que eu tenho uma observação aqui para fazer? Esse C2, entre parênteses, e um 7, tá? Isso daí significa... Bom, isso daí significa que eu tenho 7 estruturas de CH2 na minha cadeia, tá? Então, ele colocou isso aí entre parênteses apenas para minimizar o espaço, né, que foi utilizado para construir essa cadeia e ficar visualmente melhor,
tá? Então, sempre que vocês encontrarem essa informação dentro de parênteses, em um número fora do parênteses, indica que essa unidade ela está se repetindo N vezes, né? A quantidade do parênteses aí. Bom, então essa cadeia é uma cadeia aberta ou alifática, né? Porque eu não tenho ramificação. Além disso, essa cadeia ela é normal. Ela é homogênea porque eu não tenho átomos diferentes de carbonos ligados entre si. Eu tenho aqui átomos de oxigênio, né? Mas não é entre carbonos. E é insaturada porque eu tenho ligações dupla, né? Tenho três, né? 3 ligações duplas aqui entre carbonos. Então é uma cadeia insaturada. Dessa forma, a alternativa que me atende é a alternativa C de coração. Muito fácil, né, meninos? Bom, galerinha, vamos ficar por aqui. Fiquem atentos, tá? Que vocês vão precisar me entregar aí uns exercícios resolvidos aí do livro, tá? Vocês vão resolver esses exercícios, me encaminhar para o e-mail, tá? Se atentem ao prazo de retorno dessas atividades. Meninos, até a nossa próxima aula. Um beijão enorme para vocês e tchau, tchau.